sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna. Eu sou a Ariran Creuri e estamos agora com mais um capítulo do Clube do Livro da Bíblia das Bruxas. A gente está lendo o livro A Bíblia das Bruxas. Estamos no capítulo 5, Equinócio de Primavera. E hoje estamos com o Eduardo. E aí, pessoal? Com a Luíse. Oi. Com a Elo. Oi. A Guinevere. Olá. Com a Eleonora. Oi, gente. Com o Damen. Oi, pessoal. E estamos também com o Kai Mandeskar. Fala oi, Kai. Oi, pessoal. E é isso, casa cheia hoje, vamos lá. Então a gente está falando sobre o equinócio de primavera. Para começar, eu já queria falar sobre que o livro não chama de Ostara. O que vocês acharam sobre isso? Eu achei que foi... eu achei esse capítulo com muitos poréns. Então, acho que pode ter sido até um leve deboche. Então, eu acho que eles chamam de equinócio porque esses sabás de equinócio e solstício, tirando o Yuli, que ela fala, né? No capítulo, eles falam Yuli não, Yuli a gente incorporou. Mas o equinócio de primavera e o equinócio de outono, eles chamam de equinócio porque eles são sazonais e de estação, obviamente, e por isso eles não eram cultuados como sabá pelos celtas. Então, acho que é por isso que eles chamam de equinócio. Eu entendi também que é porque tem variações na data de início e algumas outras coisas que talvez esses sabás, né, entre aspas, não tenham sido muito bem absorvidos pelas culturas quanto os demais. Exatamente. Eu, sendo bem honesta, como uma wicaniana criada por Scott Cunningham, eu meio que odiei esse capítulo. Porque ele dá uma quebrada, né? Assim, tipo, pra mim, assim, Ostara é Ostara e Beltane é Beltane. E aqui, por conta do Mediterrâneo, que a gente vai falar, né? Eu queria que vocês falassem também. Ele considera que muitas das práticas e celebrações que a gente faria em Beltane, ele considera que a gente faça em Ostara. E aí, pra mim, me bugou, entendeu? Sim, esse foi um dos pontos. Esse capítulo, na verdade, ele foi uma leitura confusa pra mim, tá? Porque eles quase que disseram assim, vocês fazem porque vocês querem, mas aí nem precisava daí. Ah, gente. Eu vi... Não gostei eu vi muito também, não. De fato, eu acho que ele é o pior capítulo do livro, assim, de longe. Eu acho que eles meio que se isentaram da opinião deles, mas a opinião deles estava embutida ali, sabe? Eu acho que tem um pouco de questão de tradição, né? Da tradição deles, e eles também não quiseram abrir a esse ponto. Até aí tudo bem, né? Mas eu acho que também tinha de opinião. É tanto que eles falam... Tem um momento que eles falam, por exemplo, que o icaniano mais raiz e tal, que não considera cultura grega, egípcia e tal, né? Que não considera essa inserção, não deveria comemorar esse sabá, né? Então eu acho que ali já tá um pouco de opinião embutida também na informação, sabe? Eu também achei. A Elo também achou. Ela tá colocando aqui no chat que ela deu a impressão que o casal, né, parece muito superiores, assim, a gente é superior porque a gente sabe que eles não comemoravam, então a gente não vai comemorar também, né? Eu não peguei esse ar de superioridade, assim, por se, mas eu acho que, na época, eu acho que esse livro, eles tinham muito o intuito de, não, vamos trazer a história de forma muito acurada. Não sei se essa palavra existe. Tipo, não, vamos trazer a história muito certinha, né? A nossa preocupação é com história, com fatos e dados. Eu acho que eles se debruçaram tanto nisso que esqueceram um pouco que a Wicca é uma miscelânea, sabe? Eu tenho essa impressão que eles esqueceram um pouco que a Wicca é uma mistura de muitas coisas e você puxar só dos celtas não é a resposta. Porque a Wicca não é reconstrucionismo celta. E eles até falam assim, porque Ostara é uma romantização do reconstrucionismo celta, né? Celebrar equinócio como Ostara é uma romantização do reconstrucionismo. Eu fiquei tipo, mas qual o problema? Tem muito mato... É muita confusão, assim. Eu tava vendo outro dia mesmo que a própria deusa Eostre tem uma relação ali
com a deusa nórdica solar e tudo. Então, Qual a Deus? gente Desculpa, Edu. é Ostria, a que dá o nome a Ostara, né? Não, essa eu conheço. A outra que eu não entendi o nome. Não, eu não tô me lembrando do nome, mas eu sei que é uma deusa solar, tipo, algo Ah, bem Ali a gente fala conhecido. das egípcias, a Ishtar, Astarte, eu acho, e... Isso? Não, Isso, era... no... Ah, sim, desculpa. O Edu tá Isso. falando uma nórdica que eu não conheço, uma deusa solar sim. nórdica que eu não Acho que é conheço. Suna o nome dela, talvez? Suna, não sei. Eu acho que tem. Agora eu vou usar um pouco da minha cultura pop, tá? Eu acho que tem uma deusa assim num jogo chamado Smite, que é um jogo de deuses contra deuses, de lugares do mundo, assim. Então, eu acho que realmente tem isso daí, entendeu? Mas. Bacana, né? Algo assim, não tenho certeza. Agora, a Ishtar é uma deusa suméria e Astarte também. E aí elas são deusas lunares, assim, mas é o que fala nesse livro, né? Fala que, na Sim. verdade, o equinócio veio do... Isso foi o que eu entendi, e eu precisei da ajuda do Kai para tentar entender, na verdade, essa questão do mapa. Porque o que eu entendi nesse capítulo é que eles chamam de equinócio e celebram como equinócio, porque... Lá como veio do Mediterrâneo, a data de primavera, entre aspas, lá é diferente o rumo do sol, né? Na verdade, não é as datas, é o rumo do sol. E aí, como vem lá primeiro, eles chamam de equinócio. E aí vai vindo para cá e demora para chegar aqui nos Celtas, na Europa e tal. E aí, quando chega aqui, na verdade, já está muito próximo de Beltane. E é por isso que... Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas assim, tem muitas coisas que a gente hoje comemora como Beltane que eles comemoram nesse equinócio. Eu fiquei, gente, só por causa da data? Isso bugou minha cabeça. Outra coisa é essa Nossa! questão das deusas. Tipo assim, ó, Ishtar, Astarte, Asset são leituras do nome correto da grafia grega de Isis. Tipo, hein? Hã? Não entendi. Tipo, me deu uma Isso puladinha. daí. Vozes da minha cabeça, né? Gente, Eu entendi, na verdade, que é só esse último nome, tá? Oi? Eu também, só Asset, que é a É tradução. só o último nome que é a tradução, Tá. Gente, eu já vi escritor moderno sincretizando o Ereshkigal com Hecate. Vê se pode. Sincretizando quem com quem? Ereshkigal, que seria deusa suméria, submundo e tal, com Hecate, só porque tem características parecidas e tal. Mas aí, Arquétipo. Uhum. mesmo arquétipo, mas assim, eu fiquei meio encabulado assim, tava lá escrito no ritual. Aí a invocação é a seguinte: Hecate / Ereshkigal. Ou seja, meu Deus, a pessoa tá chamando quem? Vem as duas de uma vez só? Miscelânea? Não pode, né? Exatamente. E aí é bom a gente deixar isso bem claro para quem é iniciante e tá lendo esse livro, o seguinte: Isis é Isis, Astarte é Astarte, Ishtar é Ishtar e o lance é o lance, entendeu? Então, assim, não misturem só porque um autor... Não é? Não misturem só porque vocês viram em um livro que Eostre é derivado de Ishtar, e aí vocês viram em um livro chamado Bíblia das Bruxas, e por isso é verdade, né? Não necessariamente, gente. Isso daí é uma coisa assim que é muito difícil de você afirmar isso, porque que eu saiba, né? Aí sendo passiva-agressiva, que eu saiba, Janet e Stuart Farrar não são filólogos. Eles não são estudiosos de derivação de palavras. Antropólogos, historiadores, então, assim, que eu saiba, eles não podem assim afirmar isso. E a fonte, a pesquisa, onde que viu isso? Foi Margaret Murray que falou? Se não foi ela, não acredito. Exatamente. E aí, pra mim, ficou muito claro quando eu tava lendo esse capítulo que eu pensei assim, tá, mas peraí, tô lendo aqui, então o que eles estão falando é verdade? Pura e
nu e cru, assim, não é. Peraí. Eu até pensei, eles são realmente pesquisadores? Eles se basearam onde? E daí, reforçando para quem é iniciante, assim como nós, como eu, por exemplo, tem que a importância de ler sobre mitos, sobre saber conhecer os panteões, conhecer assim, gente, tem que saber, porque nesse daqui eles falam muitos de vários deuses. Então, para não ficar perdido, até, bom, enfim, vai entrar na cultura celta aqui que eles vão falar até de Siths, né? Então, assim, tem que ler. Antes de ler a Bíblia das Bruxas, vai fazer a lição de casa. Você vai ficar perdido. Gente, e outra coisa que eu Isso só fiquei meio reforça, assim... né? Peraí, Pode falar, Bruna, pode falar ele. Quem é Bruna? Ai. Gente, outra coisa que assim, ó, eu fiquei meio foi naquela questão ali do negócio da castração e tal. Eu fiquei, o quê? Mas os Tara, aí deu uma bugada. Eu já ia entrar em Eu acho que eu tô perdido. Que negócio da ancestral? Então, na primeira Tá na parte... Tá na página 41. 41. Ah, beleza. Fala, Damen. Então, falando dessa questão dos autores, eu acredito, pelo menos pela forma como o livro foi escrita, que a pesquisa deles é uma pesquisa realmente mais, vamos dizer assim, de livro das sombras e desse tipo de material. Não acho que tenha sido assim. Deve ter tido alguma base histórica, deve ter tido algum trabalho de pesquisa, óbvio, mas o que eles dão a entender, pelo menos, não está explícito em canto nenhum, mas é o que dá a entender, é que é uma pesquisa realmente baseada em experiências passadas, em livros das sombras, não em sei lá, ciência histórica, vamos dizer assim. Ah, tá. Sim, Se for concordo. isso, se for isso, então explica, mas não justifica, né? Sim. Tipo, tá, a deusa tem 1000 nomes. Tudo bem que ela tem 1000 nomes, mas não vamos colocar tudo num balaio só, né? Pelo amor de Deus. E ela tem 1000 faces também, né? Ela tem 1000 nomes e também cada nome tem uma face, né? Não dá pra esquecer disso. Exatamente. Sim. Mas enfim, resumindo então essa primeira parte, ela fala que eles falam, né? O casal fala que existe aqui uma origem histórica confusa a respeito de como celebrar o equinócio de primavera, que é o que a gente hoje comumente chama de Ostara, né? E aí eu achei assim absurdo o fato dela usar um evangelho apócrifo para justificar uma coisa que a gente faz no paganismo usando a Bíblia. Eu falei, ai, gente, não, né? Aqui, outra coisa que me pegou, eu não sabia absolutamente nada a respeito do que ela falou ali. Eu nunca ouvi falar disso. Nem que Jesus tinha ido pro inferno, porque caralho, ele ia pra lá também. Nunca ouvi falar disso. Minha gente, vocês nunca brigaram na escola, não, foi? Briga de escola vale tudo, dedo no olho, botar areia na boca do coleguinha. Então, na hora que você quer ganhar uma discussão, vale tudo, meu amigo. Você apela para o que tiver na mão, porrete. Até apelar para evangelho apócrifo rola, entendeu? Isso aí... Quem nunca brigou na escola não sabe o que é isso aí. Exatamente, Dami. Você pegou num ponto exato, porque eu já vi várias entrevistas com Stuart e Janet Farrar, e eles rebatem, eles têm essa aura combativa, sabe? Eles usam a Bíblia contra todo mundo. Ela mesma. E contra ela mesma, contra quem for falar com eles, contra quem for fazer pergunta. Eles rebatem com a Bíblia. Eu fico, gente, mas não precisa, assim, no caso, né? Sacerdotisa há quantos anos mesmo? Cadê a moral pra segurar o próprio conhecimento, pra falar, pra se impor, né? Mas eu entendo também que é um reflexo da época. Eu entendo que é um reflexo da época, que existia muita inquisição não verbal, né? Então, assim, eu entendo que é um reflexo da época também, de tipo, rebater uma coisa com a outra. Hoje a gente já sabe que não tem nada a ver, né? Então eu tenho certeza que se eles vivessem no mundo de hoje, com certeza eles não fariam dessa forma como eles fizeram aqui, né? O aprendizado, a gente vai aprendendo, né? Ou fariam porque são afrontosas. Sei lá. Ou fariam também, porque esse povo enche o saco com essa história de Celta pra lá, Celta pra cá. Meu amigo, se for pra se fixar nessa questão de o que tinha, o que não tinha Celta, Celta não lia tarô, brother. E aí você fica cismando com as coisinhas pequenas.
sabe? E se for para remover essas coisas, remove tudo. Se você for remover tudo, eu garanto que vai perder um monte de coleguinha, entendeu? Exato. Exatamente, concordo. Exato, porque essa galerinha tradicionalista, eles Nossa, não aguento. esquecem que a Wicca é viva, que a Wicca é orgânica, que é uma religião que foi crescendo. E ela sempre foi uma miscelânea, sempre foi, né? E não é agora, não é nos 70 que vai chegar um casal revolucionário lá e vai falar, não, porque as origens, que não sei o quê, não sei o que lá. Gente, onde que está sendo cultuada a Wicca? A Wicca não é o que está escrito no livro. A Wicca é um registro que a gente não tem, mas vamos supor que tivéssemos um registro e uma média de o que está sendo cultuado dentre todos que se denominam Wicca. Então não é uma coisa ou outra coisa, é uma síntese, né? A lei da síntese. Muito legal. Até porque no capítulo vai demonstrando, né, que tem influência grega e tem influência cristã, tipo, em várias... Golden Dawn. Então, em vários lugares, cânticos, rezas, né, que elas falam. Uhum. Como é que é? Eu não lembro o nome. Enfim, do que as mulheres cantavam lá na Escócia. Então, gente, assim, tem influência. Então, o que é original? Vai pegar, então, lá. Não sei como você vai conseguir. Pegar o que é original mesmo, celta, que se praticava. Exatamente. Assim, eu acho que a grande virtude aí, e é o que a Helena estava falando, é a sistematização da coisa, sabe? Porque os panteões estão aí, né? Salvo algumas exceções, a gente não tem grandes restrições de panteão e tudo mais. Então, o que se faz é sistematizar, né? Criar uma certa metodologia para que você consiga justamente trazer o panteão da sua simpatia, da sua afinidade, para um sistema que funcione, para um sistema que faça sentido, né? E aí você estabelece, lógico, um ou outro cânone, uma ou outra coisa que seja, vamos dizer assim, um pouco mais canônica, um pouco mais geral. E a partir daí... Oi? Pois é. E a partir daí, você dá todo um arcabouço, né? Para que as pessoas consigam desenvolver sua própria prática. Esse sempre foi o grande lance, esse é o grande barato. Eu, pelo menos, sempre me senti atraído exatamente por esse, né? Plural. Por esse viés. Né? Nossa, gente, e pra mim não dá esse negócio. Customização, não entendam salada de legumes, né? Sim, com certeza. Gente, Mas... eu quero perguntar uma coisa que diz respeito ao assunto, mas foge um pouquinho do livro. Por Esse favor. negócio, Olha. eu tenho muito um posicionamento de que como é que eu posso explicar? Nem tudo vem do divino, nós somos o divino, né? O nosso próprio eu é parte do aspas divino. Então, por exemplo, quando a pessoa teve um sonho premonitório, não necessariamente isso foi uma mensagem dos deuses, mas pode ser que a pessoa tenha pego referências que fizeram com que o inconsciente dela trabalhasse nisso e chegasse a essa conclusão. Só que como foi de forma inconsciente, ela teve essa percepção através do sonho. Nessa brincadeira, entram muitas pessoas falando, mas se fala assim no famoso, né, meu Deus Pai, minha deusa Mãe. Mas essa questão da conexão com os panteões, porque tem pessoas que têm conexões com aqueles panteões que a gente vê em tudo que é lugar, nos desenhos, dos filmes, e tem gente que acaba criando uma conexão com o panteão que pode até conhecer, mas não tem nada, nenhuma referência próxima, sabe? Nenhum filme, nada que estudou, assim, que seja ligado àquilo ali para fazer com que a pessoa tenha essa referência. Uhum. E aí eu vejo muita gente batendo a cabeça nisso. Esse panteão realmente, isso é um sinal, é algo para eu começar a estudar mais ou não? Eu posso trazer isso para dentro das minhas práticas wiccanas ou não? Com certeza. Eu acho que, assim, essa questão de buscar os deuses guia e tal, vai muito também do interesse pessoal. Pura e simplesmente, sabe? Tipo, eu acho esse panteão aqui legal. Ah, mas eu não tive nenhum sinal nem nada. Ah, não tem problema, eu quero estudar. Eu vou estudar esse panteão, eu gosto desse panteão. Você pode, inclusive, simplesmente escolher trabalhar com algumas divindades só pelo simples fato de você gostar delas. Tá acontecendo isso comigo agora.
Por exemplo, com o Damin também, né, Damin? O Damin, assim, ele deu uma passada de olho em todos os panteões, mas ele parou, olhou, viu a Morrigan e falou, gostei, é ela mesmo. Bacana. Isso. Tô tendo essa experiência nesse segundo, gente. Eu não tinha nada com mitologia nórdica, eu nunca tinha nem visto, não tinha interesse. De repente eu falo, vou lá fazer uma meditação com Freya, um ritual com ela, vamos ver o que acontece. E nunca vi uma energia dessa, uma coisa assim que eu nunca tinha visto com nenhum outro deus. Então, sendo que eu não tenho um repertório gigante com ela, não tenho uma prática anterior e tal, tem coisa que é parte da gente e a gente não espera, né? Cada experiência é única. Mas só para complementar um pouco aí o que é... Complementar não, na verdade, para te dar uma informação, eu concordo com o que você falou em alguns aspectos, só que tem outro momento que a coisa acontece exatamente dessa forma, né? A Illidan sabe que recentemente eu estava fazendo um determinado trabalho com um determinado panteão, por um motivo específico, e deu ruim, deu última forma, e outra divindade chegou e fez, não, você vai trabalhar comigo e acabou. Então, pode ser questão de fato, como você está falando, do eu superior, de subconsciente, tudo, pode. Mas levando em consideração que nós somos de qualquer forma pessoas religiosas, né? Porque se tratando de o que a gente está falando de religião, e nós somos pessoas de um viés mais espiritualista, eu não posso descartar também a possibilidade de que seja algo sim mais, vamos dizer assim, divino, né? Vamos usar o termo só para ficar mais fácil a compreensão. Não, o que eu digo assim é que nem às vezes, principalmente o pessoal que está começando, isso me inclui também, né? Tem o costume de pensar que tudo é do divino ou tem que vir de divino e não considera a própria capacidade. E eu acho que é exatamente isso, Demi, é uma junção das duas coisas, porque a gente vai saber, quando acontecer, tu vai saber o que é e o que não é, né? Como você percebeu nesse momento. Com certeza, né? A gente tem que separar o que é aquela empolgação do Clube das Winx, que fica querendo ler borra de café achando que tá vendo que a parede da casa vai cair. E o que é, né? Não tem que separar o Clube das Winx, não. Winx, quando damos nossa. Então tá bom, aceita todo mundo, coloca geral aí no grupo que te mandam um oi. Pessoas que se baseiam no Clube das Winx pra fazer essa prática mágica me adicionem. Só a Ailton, por favor. Sim, Davi, desculpa, pode continuar. Isso era só realmente assim, e até eu falo pra gente como clube, como clube do livro e até como pessoas mais experientes, de sempre que possível dar essa orientação e tudo realmente, porque é claro que na empolgação muita gente vai, né, vai ficar vendo coisa que não tem, e às vezes pode ter mesmo, só que aí cabe exatamente esse trabalho da gente alertar as pessoas, delas terem mais serenidade, meditarem mais, levarem a coisa realmente a sério para poder ter um norte, né? E ter uma resposta concreta do que é e do que não é. E isso é vivência, não tem o que fazer, mas aí tem que ser uma vivência serena, não pode ser uma vivência de oba-oba, de empolgação. Sim, com certeza, porque não é como a gente sempre fala, né? Nada, não é porque é divino que vai se mostrar pra gente de uma forma explosiva, e o fogo vai, nossa, as velas todas estavam se comunicando comigo no sabá, e não sei o que explodiu, e significa não sei o que lá, não é, gente, assim, é mais sereno, como o Damian fala mesmo. É realmente um momento de... A melhor coisa é meditar, né? Como a gente fala sempre. Para você se conectar a essa energia que ela vem sutil e aos poucos ela pode se mostrar para você dentro de uma meditação no templo astral ou num sabá de uma forma um pouco mais tocante mesmo, né? Não é nada fora do outro mundo. Pelo menos Do natural. comigo não é. Pois gente. Olha, eu vou dizer que com todo esse tempo que eu tenho contato com a Wicca, que praticante eu não vou dizer, né? Mas todo esse tempo que eu tenho contato com a espiritualidade vai dizer aí uns 10 anos? Mais de 10 anos? Não sei se vou ou se fico. Não sei se Ai, começou! Não me pressiona! Enfim, todo o tempo que eu tenho contato com a espiritualidade, eu vou dizer que foram, sim, ó, se foi umas 3 vezes que eu tive um contato direto, 3 a 5 vezes foi muito. Que eu, assim, fui ter alguma coisa muito explosiva.
tipo, o Hecate quase dando na minha cara, assim. Foi pouquíssimas vezes. O pessoal espera isso como validação do seu eu mágico, talvez, mas não é assim que rola. É, exatamente, não é mesmo? Eu acho difícil de entender, gente. Eu acho assim, como é que. Eu acho realmente difícil de entender. A pessoa tá indo pra uma religião naturalista, realista, que encara a natureza como ela é, que trabalha com seus ciclos e estações de forma natural, de forma regular, buscando uma harmonia e tal. Aí na hora que vai fazer ritual, o alecrim dourado espera que a divindade seja o oposto daquilo que ela tá trabalhando, chegue quebrando o pau e fazendo manifestação. Ô, gente, pelo amor de Deus. Assim, uma vez ou outra na vida vai acontecer esse tipo de situação, mas a questão do divino, às vezes, é muito misconception, né? Aquela coisa assim de a pessoa tentar projetar naquilo que ela quer, né? Porque às vezes o divino é você se encontrar ali num estado de simplicidade, num estado de contato. E o contato não é uma coisa de você se perder, de você sei lá, se dissolver naquilo. Às vezes é só de você perceber que você tá ali, você tá um coadjuvante. E muitas pessoas têm aquela visão, pelo amor de Deus, eu tô usando aquele mesmo termo que a Bíblia usou, a Bíblia das Bruxas. Purista, que é o de virar e falar assim, gente, isso foi divino. Mas, gente, agora as pessoas querem milagre, as pessoas querem manifestação clara, e só coisa do bem é divina, a morte também pode ser tão divina quanto. Dentro do paganismo, isso fica um pouco mais difícil, fica em outras linhas, né, de entendimento. Exatamente, perfeito que todos vocês colocaram, né? Serenidade, serenidade, calma, o divino não é splash, né? É uma coisa assim, mais interna mesmo, realmente. E aí, resumindo tudo que a gente está falando, para resumir que não importa, gente, se os celtas não cultuavam a roda do ano, se o equinócio era diferente em cada lugar, a celebração. O que importa é a média. E vamos e convenhamos, a Wicca é uma religião de miscelânea, não de mistureba, mas de miscelânea. E aí a gente tem ali muitas vertentes. E aí o que eu tirei desse capítulo? Algo que é, assim, para mim, o que eles colocaram aqui é a prática igualzinho o ritual de Midsummer que acontecia nos nórdicos. É o mesmo ritual. Só que Midsummer é Beltane. E aí o que acontece? Por causa dessa vontade de ser purista, dessa fidelidade ao cânone e tal, por causa disso, o que aconteceu? Eles pularam uma celebração, deixaram ela sazonal mais para Beltane do que para Ostara e misturaram. Ela é meio Ostara, meio Beltane, porque tem a questão dos ovos e tal. Então, tipo, é meio que uma mistura, porque assim, olha só que interessante, o Maypole, ele é de Beltane, né? E aí a gente tem a noiva de maio, a gente tem a dama da primavera, a gente tem tudo isso. E Midsummer, quem assistiu o filme, que é um ritual nórdico de equinócio, ele é igualzinho esse aqui. Então, assim, para resumir, assistam o filme Midsommar, que é um filme de terror, tudo bem e tal, mas ele tem essa parte igualzinho esse ritual que tá aqui, tirando a parte de Ostara, que é a parte dos ovos, que é uma parte que também era celebrada em alguns outros lugares do mundo. E eles chamam isso de Ostara, mas a gente chama isso de Beltane. Então, o que tem lá no Midsommar é o que a gente faz em Beltane. Então, assim, gente, eu acho que mais importante, resumindo, mais importante do que entender a origem e fazer igualzinho, a gente não vai fazer igualzinho, então aceita que dói menos. Mais importante é entender a roda do ano, entender a simbologia de cada ritual e fazer com que aquilo faça sentido numa linha cronológica dentro do seu ano.
Então, se em Imbolc a gente estava pensando na nutrição do Deus, estava pensando na questão do Deus estar ficando forte, e agora, no equinócio, a gente tem as flores, a gente tem o começo do florescer e tal, dos primeiros frutos, né? E de plantação também, porque agora a terra está verdinha, então é o momento de plantar na nossa vida, no nosso ano, na nossa roda. Então, é o momento de pedidos, a gente pinta os ovos, porque eu achei muito legal essa parte, vai. Porque ele explica que pinta os ovos por causa do galo X, porque o galo X é a simbologia do deus Apolo, que é o deus Sol. Essa parte eu achei bem legal, porque eu nunca vi nenhum livro. história dos ovinhos de serpente, eu não sabia. Isso, também. eu também, então. Achei muito legal, que nunca vi em nenhum livro o porquê dos ovos. Eles só falavam assim, os livros de Wicca normal falam assim, fertilidade. Os ovos porque fertilidade. Legal, bacana. Só isso? Só? Tá. Então, mas a fertilidade é do coelho, não é da galinha. Aí ficava tipo, porra, enfim. Então. Entende? Então aí ficava meio confuso. Então eu gostei do fato deles explicarem aqui essa questão dos ovos, e aí pinta de vermelho para representar o sol. Achei muito legal essa parte. A Elô tá falando aqui no chat, também gostou muito dessa parte. Beleza. Então essa é a parte que a gente está entendendo a história, e a gente está entendendo que, olha, é um ritual, é um momento de agradecer ao sol por ele existir e por ele estar ali fertilizando os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos para aquele ano. E aí a gente tem o que a gente tinha falado em Imbolc, que tem algumas práticas em Imbolc que a gente falou, né? Tem algumas práticas aqui que a gente está lendo, que eles consideram Imbolc, que a gente já considera Ostara. Vocês lembram disso? Eu falei, nossa, mas já tem o beijo quíntuplo. Nossa, mas o deus já namora com a deusa. Eu falei, mas isso é Ostara, não é Imbolc? Lembra disso? Sim. E aí agora tudo faz sentido, porque eles estão puxando para frente. Por quê? Porque veio do Mediterrâneo para cá, então meio que puxa-se os festivais. Só que eu acho que calma, né? Porque em Imbolc ainda é muita neve para a gente falar sobre namoro do deus Sol com a deusa Lua. Eles estão bem separados, a noite ainda é longa. Faz sentido? Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio? Eu acho que só faz sentido a gente entender o namoro, o que era esse namoro do deus e da deusa, né? Em Imbolc, a Terra está com neve ainda, onde a gente considera a origem da Wicca. Então, o Deus Sol ainda não beijou a Terra para que ela seja verdinha e tal. Isso só vai acontecer no equinócio de primavera. E é por isso que hoje em dia, na contemporaneidade, a gente considera que Ostara é o começo do namoro dos deuses. Então, qualquer blog de Wicca, blog, livro contemporâneo que você vai ler, vai falar que Ostara é o início do namoro dos deuses. Por quê? Tá verdinho, porque o sol beija a terra. E aí fica verdinho, floresce as flores e tal. Faz sentido? Faz. Sim. Explicado assim faz sentido, mas eu vou botar a lenha na fogueira só um pouquinho e dizer o seguinte. Sempre foi eu não posso deixar, né? Senão não sou eu. Mas sempre foi o sabá que eu tive menos afinidade. E de verdade, estudando e lendo dessa forma, acho que começo a entender um pouco mais de porque sempre foi o que eu tive menos afinidade. Justo. Ostara, pra mim, eu gosto bastante. Só que realmente tem muita coisa acontecendo em Ostara, né? Você planta seus projetos, e eles falam aqui isso também, né? Você planta os seus planos e projetos, você começa a sua plantação. Isso é uma coisa. Depois, você pinta os ovos, porque isso simboliza que você está fazendo pedidos para o Deus Sol e trazendo a fertilidade para sua vida por meio dos pedidos. Outra coisa. Você faz colheita de flores. Outra coisa. Você faz a varinha. Por quê? Porque tem os galhos. Faz a varinha em Ostara. Outra coisa. Tem a questão do namoro do Deus e a deusa. Então, se você estiver em Coven, vai ter uma encenação. Vai ter um momento onde vai ser coroado a Dama da Primavera. Vai lá, se você estiver em Coven, a moça mais nova do Coven é coroada como a donzela da primavera. Então, mais outra coisa. Aí tem muita coisa acontecendo, né, em Ostara.
Sabe que essa questão do Aostara no equinócio de primavera, eu acho isso... Essa questão de estar acontecendo tanta coisa também se dá... Hoje, assim, meus pais estão com um sítio e tudo. Então, vendo o funcionamento do sítio, que é uma coisa mais rural, a gente começa a entender... E relacionando, né? Por exemplo, na primavera, uma das últimas coisas que a gente estava conversando quando eu fui lá, é que na primavera é um inferno, porque todos os bichos começam a entrar no cio juntos. Eles já entram no cio em períodos durante o ano, né? Cada animal tem o seu período de meses no qual entra no cio e tal, e o tempo que fica. Mas parece que na primavera os bichos meio começam a entrar no cio tudo junto, começam a ficar alvoroçado. Também é uma época de plantio, e hoje em dia, como a gente faz plantios em ciclos, né? A gente está colhendo muitos tipos de frutos e plantando muitos tipos de frutos. O pasto está mudando, as árvores estão mudando, aí tem muito pólen, então começa a vir abelha. Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, pelo menos assim, a nível de um país tropical como o que a gente vive, né? Aham, perfeito. E eu acho que é isso, né, gente? Resumindo, assim, esse capítulo, depois ela vai falar, né, da questão do ritual, preparação e tal, que é o que eles fazem, né, bastante específico do Coven Farrar, né? Eu nem sei o nome do Coven deles, mas eu vou chamar de Coven Farrar, porque eu gostei. E aí, tipo, é muito específico do Coven deles, né? E aí, ok, essa parte não tem nem o que a gente contestar, né? A ordem das coisas e tal. Mas essa questão da dança das fitas, só para deixar bem claro, é uma prática de Beltane na Wicca contemporânea, que é a única Wicca possível, né? A menos que vocês trabalhem com viagem do tempo. Sim, é como a gente estava comentando, né? Tem que levar em consideração que a gente não está lendo um livro novo, né? Então a gente precisa fazer todo um trabalho de garimpar a informação realmente e contextualizar, né? Saber o que era do seu tempo e o que dá para ser aplicado, o que é atemporal. Tem que se fazer esse trabalho. Sim. E aí eu fiquei me perguntando, como leitora, será que não valia uma nota de rodapé do tradutor aqui, explicando isso? Eu não sei se isso pode ser feito, né? É uma pergunta genuína mesmo. O tradutor, ele pode fazer uma nota de rodapé pessoal num livro que não foi escrito por ele para explicar ou esclarecer uma questão? Eu tenho a impressão Eu acho que nesse caso não seria uma nota de rodapé, né? Aí seria realmente eu acho que nesse caso não seria uma nota de rodapé, seria um livro comentado. E aí seria capítulo a capítulo e no final os comentários do tradutor, as notas do tradutor, não seria nem nota de rodapé. Seria realmente no final de cada capítulo ele pontuar mesmo e tal. O livro ficaria bem mais extenso, mas aí dessa forma acho que seria possível. Seria o que a gente está fazendo, então, né? Que é um livro comentado, né? Aí a Luísa está falando aqui no chat. O rodapé deveria ser para explicar fatos históricos, não opinião. Sim, eu concordo. Mas aqui no caso, será que não valeria... Aí é uma pergunta mesmo. Será que não valeria a pena? Como tradutora falar assim, algum rodapé falando assim... por exemplo, essa questão do Maypole. Falar assim, então, essa prática de dança com fitas, costumadamente, ela é feita hoje na contemporaneidade, ela é feita em Beltane. Porque pular a fogueira também é feito em Beltane. Aí eu fiquei pensando, nossa, podia, né, falar assim, hoje essas práticas são de Beltane, mas na época eles colocaram nesse capítulo, sei lá. Mas aí também parte de uma interpretação mais pessoal, né? Porque se a pessoa que for comentar vier do contexto social, de um país diferente, por exemplo, que tem todo um contexto de culturas diferentes, ele vai associar o próprio país, né? Mas assim, como a tradução mas é uma português... brasileira. Faz sentido. É uma edição brasileira. Uhum. Mas eu acho que aí confundiria, porque as notas de rodapé são dos próprios autores, né? Então, alguma coisa teria que ser especificada na tradução. O que é a nota de rodapé dos autores e o que é a nota de rodapé do tradutor, num livro tão chatinho, assim, para quem já está um pouco mais avançado, beleza. Mas até a gente estava comentando assim, se esse livro cair na mão do novato, se esse livro cair na mão do novato, das duas, ou ele desiste ou ele faz merda. Não é o tipo... Exatamente, pode continuar. Não é o tipo de livro para um novato. Mas mesmo assim, eu acho que ficaria muito confuso as notas, se fosse uma nota do editor e a nota do autor. Entende?
Uhum. Não, e eu consigo me ver, hoje não mais, né? Mas eu consigo me ver, talvez, discutindo com o neófito da internet a questão de que o Maypole é coisa de Beltane, só pelo fato de que isso é o que a maioria das pessoas dizem sobre a Wicca. E aí o neófito vai me falar, não, você está errada, porque eu li no livro A Bíblia das Bruxas que isso é uma prática de equinócio de primavera. E eu consigo me falar, mas da onde você está tirando isso? Que não sei o que, isso aqui lá. Sabe, eu consigo me imaginar fazendo isso, porque a maioria das pessoas, e aí, pelo menos, vocês vão concordar comigo, né? A maioria das pessoas dizem que o mastro é de Beltane, a dança das fitas é de Beltane, pular a fogueira é Beltane. O Beltane é a nossa festa junina. É isso mesmo, mas eu acho que nessa discussão o mais seguro a se fazer é você pegar o macho do Maypole, dar na cabeça do neófito e é isso aí. Agressão física nesse caso eu acho que é perfeitamente viável. Não, eu ia com certeza falar pra ele assim, tá, mas onde você leu isso? Ah, na Bíblia das Bruxas. Eu ia falar, sério? Ixi, fudeu, né, agora? Porque é um livro que a gente também usa como referência, né? Mas aí assim, eu ia falar, tudo bem, mas assim, todos esses outros 1000 livros falam outra coisa. Então, assim, é aquilo que a gente fala. A Wicca é uma média das práticas globais. Ela não é o que um ou outro livro fala isoladamente, né? Imagina a pessoa falando, entendo a sua opinião, mas é uma opinião errada. Exatamente. É o famoso quando a Ailina conversa, mas então... É isso aí. Não, e o problema é que esse livro chama Bíblia, né? Isso é problemático. A Bíblia das Bruxas. Deboche, novamente. Como se fosse um manual a ser seguido. E esse livro, ele só foi chamado de A Bíblia das Bruxas muito tempo depois. Então, na verdade, quando o Stuart Farrar e a Janet Farrar decidiram escrever esse livro, 8 Sabás para as Bruxas, que lembra-se que o nome desse livro que a gente está lendo não é A Bíblia das Bruxas. Ele foi chamado de 8 Sabás para as Bruxas, essa primeira parte. A segunda parte é Witch's Way, Caminho das Bruxas. Aí juntaram os dois e chamaram de A Bíblia das Bruxas. Então, pensando nisso, o livro só foi chamado de A Bíblia das Bruxas muito depois da publicação deles. Né? Eles ainda estavam vivos, ok? Mas, assim, é complicado você colocar um monte de coisa aqui, cagar um monte de regra e chamar que é a Bíblia das Bruxas. Ah, então o que eu faço está errado? Olha, em defesa, eu vou te dizer que o livro inteiro não merece esse título, mas a segunda parte do livro merece pelo menos o título do Velho Testamento das Bruxas. A segunda parte é bem mais interessante. Discorra. Não, porque o Velho Testamento dá um pouco mais de autoridade, né? Dá aquela coisa de pau na mesa. Eita, não pode falar Bíblia, né? Enfim, mas dá aquela coisa mais de autoridade, né? Porque na segunda parte tem algumas informações que até eu acabei... usando na minha prática atualmente, entendeu? Então ele é um livro que realmente dá para você garimpar algumas coisas bem mais interessantes, dá para respeitar mais a informação que está lá. Esse 8 Sabás realmente, primeiro é aquilo, eu acho que ele é muito uma compilação do que o Coven deles fazia. Então ele pode até te dar um norte, ele tem algum valor histórico, mas eu acho que enquanto prática cotidiana, primeiro que assim, ele é completamente formatado realmente para Coven, né? Se você é um praticante solitário, você já se sente automaticamente excluído, que eles colocam lá tipo assim, se você for solitário, você faz desse jeito, se você for solitário, dá teus pulos, do que tu fizer meio que tanto faz. Se você né? for solitário, não seja. Oi? Se você for solitário, procure um Coven. Mais ou menos isso. Não seja. Se você só for solitário, senta ali no banquinho e faz qualquer merda. Tipo, sabe quando você dá um papel e uma caneta pra criança e faz, risca qualquer bosta aí, deixa os adultos brincar e conversar, vai. Exatamente. Mas aí na segunda parte, eles realmente já vêm com algumas coisas assim, um pouco mais neutras, uma informação realmente um pouco mais... que dá pra se aproveitar a todo mundo, sabe? Assim, que dá pra você incorporar na sua prática. Por isso que eu falo que assim, a segunda parte até merece, pelo menos assim, na brincadeira, o título de Antigo Testamento, ou Novo, como preferir. Mas realmente a primeira parte é quase, sabe? Um manualzinho, se você quiser brincar de Alexandrino. Sim, total. É isso, né? Resumindo, gente, é aquela máxima. O sucesso será a sua prova.
Ostara é Ostara, equinócio é equinócio, a visão de Janet Farrar é uma, a visão de Scott Cunningham é outra, e assim, a sua Wicca qual é, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Tem a visão pragmática, desde que você respeite os limites da Wicca, e o sucesso será a sua prova. Então, assim, eu espero que tenha ajudado esse capítulo comentado, né? Que não é fácil, mas espero que o comentado tenha ajudado para vocês que estão ouvindo aí. Agradeço muito a presença de todos vocês e até o próximo capítulo, que a gente vai falar de Beltane. E aí é Beltane mesmo o nome. Blessed be!